Desculpas para o pastorado feminino. No meu vídeo, Onde há uma pastora, há um homem frouxo, eu argumentei que pastorado feminino é antibíblico e me atentei principalmente ao argumento mais famoso utilizado para desobedecer uma ordem clara da Escritura, o argumento cultural. Entretanto, mesmo depois de mostrar que não há uma pastora sequer tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de provar que somente depois do advento do feminismo que começaram a surgir pastoras na igreja, para o coração rebelde, provas bíblicas e históricas não são o bastante. Eles inventam outras desculpas. Vamos tratar dessas desculpas neste vídeo de hoje. Primeira desculpa, uma interpretação incorreta de Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos iguais. Podemos fazer a mesma coisa, retrucam as feministas evangélicas. O contexto é Paulo falando sobre salvação. No mundo em que os judeus acreditavam que somente eles poderiam ser salvos, Jesus anunciou a salvação a todo aquele que nele crê. Onde houver fé, haverá salvação. É sobre isso que o texto fala. Dizer que somos iguais em valor diante de Deus significa dizer que somos iguais em função e anular outras passagens bíblicas que falam que somos diferentes? Claro que não. Dizer que somos iguais em valor diante de Deus é cristianismo. Afirmar que somos iguais em função é feminismo. Sim, este é o dogma sobre o qual se assenta essa falsa religião chamada feminismo. Segunda desculpa, a experiência triunfa sobre a Escritura. Há muita mulher ungida, vejam os seus frutos, retrucam alguns. Primeiro, deveríamos avaliar o que é fruto. Se o seu padrão de julgamento estiver errado, o que é mal pode ser chamado de bom. Em segundo, temos vários exemplos bíblicos de homens que fizeram grandes coisas, mas foram considerados falsos por estarem em desobediência a Deus. Em Mateus, Jesus mandou reconhecer os falsos profetas pelos frutos. Mas que frutos? Veja, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles curaram pessoas e Jesus não questionou isso, mas como eram desobedientes às ordens de Deus, foram considerados falsos profetas. E lembra de Saul que ofereceu o sacrifício que não era ordenado a Deus para que ele oferecesse? Saul não saiu com prostituta, Saul não roubou, Saul fez o que não era destinado a ele, mas ao profeta Samuel. Ele ofereceu o sacrifício. O que aconteceu foi o seguinte, Samuel deveria vir e oferecer o sacrifício. Porém, o profeta estava demorando. E assim, Saul assumiu o lugar de profeta e fez algo para o que ele não havia sido destinado. Deus não havia dado a ordem para que Saul sacrificasse. E sabendo que não havia ninguém ali, nenhum homem, e Saul sacrificou, o que Deus disse para Saul? Parabéns, Saul, pela iniciativa. Não. A resposta foi, é melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Deus disse. Há muitas mulheres oferecendo sacrifícios, poucas obedecendo. Lembre-se, Davi adulterou, mentiu e matou, mas não foi rejeitado. Saul ofereceu o sacrifício que não era para ele oferecer e foi rejeitado. Terceira desculpa, a autoridade do pastor prevalece sobre a Escritura. A mulher pode ser consagrada pastora desde que o pastor autorize. A mulher pode pregar no culto desde que um homem autorize. O argumento é mais ou menos assim. Paulo disse que não pode, mas eu, porém, vos digo que pode sim. Afinal, quem é Paulo na fila do pão, né? Eu já vi pastoras argumentando mais ou menos assim, ó. Primeiro, se for ungida por um homem, pode. Eu fui ungida pelo meu marido. Segundo, não há homens, por isso Deus levantou mulheres. Vamos retrucar isso da seguinte maneira. Primeiro, ela está dizendo que o marido dela não é homem. Segundo, se o marido dela não é homem, então a ordenação dela nem mesmo vale. Quarta desculpa, Débora. Mas Débora foi juíza e profetisa, não sacerdotisa. E profetizar é diferente de ensinar, como eu já disse em meu outro vídeo. Mas mesmo assim, temos apenas uma mulher exercendo autoridade na nação, e quando ela foi guerrear com Baraque, disse-lhe que isso seria uma vergonha para ele.
E ainda assim temos uma juíza em toda a história de Israel. Nenhuma sacerdotisa, apóstola, presbítera, pastora. Wayne Grudem questiona em seu livro Confrontando o Feminismo Evangélico: onde há na Bíblia um só exemplo de uma mulher ensinando publicamente ao povo de Deus congregado? Quinta desculpa: Raquel era pastora de ovelhas. Sexta desculpa: ignorar passagens polêmicas. Wayne Grudem diz em seu livro que este foi o posicionamento de muitas igrejas. Grudem cita a declaração de uma igreja: olha, eles não podem entender o que a Bíblia ensina sobre o papel das mulheres no ministério. Então, nossa decisão deve ser tomada com base na observação dos tipos de ministério que são eficazes hoje. Grudem cita também Cindy Jacobs. Ela disse o seguinte: enquanto estudava as chamadas passagens difíceis sobre as mulheres, eu concluí que as interpretações diferentes são tão parecidas com aqueles ensinamentos de escatologia. Ao longo dos anos, ouvi excelentes sermões a respeito exatamente de cada uma das posições, todos usando a Escritura e todos dignos de mérito. Eles dizem que há assuntos polêmicos, como escatologia, por isso não devemos tomar uma posição radical. O problema é que, em se tratando de pastorado feminino, a Bíblia deixou ordens muito claras. O bispo seja marido de uma só mulher, não permito que a mulher ensine, as mulheres se conservem em silêncio e por aí vai. Além do mais, não dá para ficarmos em terreno neutro. Ou a igreja ordena mulheres, ou não. Assim, Wayne Grudem comenta: se Deus falou especificamente, precisamos ter cuidado para que a alegação "não sabemos o que significa esses mandamentos" não se torne apenas uma desculpa para desobedecermos aos mandamentos de Deus. Taxar alguém de polêmico ao invés de discutir sua ideia é uma falácia argumentativa, conhecida como ad hominem. Quando não se consegue refutar o argumento, ataque o argumentador. Diminua-o ao ponto de que as pessoas se esqueçam do argumento que você não consegue refutar. Ah, pastor Rodrigo, você está falando isso para aparecer. Eu espero que não. Eu creio estar falando isso por ver nisso uma desgraça para a igreja. Mas, mesmo que fosse, e se eu falo que a grama é verde, o fato de minha intenção não ser das melhores torna a grama rosa? Deixe minhas motivações para Deus, o único capaz de julgá-las. Já que meu coração é enganoso e o seu também, eu nem o conheço e você também não conhece o seu, sejamos honestos, julguem as minhas ideias. E quando alguém lhe disser fulano é polêmico, e não lhe der um argumento para refutar aquele que ele chama de polêmico, lembre-se, você está diante de um canalha e de um covarde, que não podendo destruir o argumento, tenta diminuir a pessoa. Além disso, todos os homens de Deus que hoje respeitamos pregaram sobre assuntos polêmicos. Numa época em que a escravidão era aceita por todos, William Wilberforce pregou contra ela. Numa época em que a salvação era paga, talvez ainda seja para alguns, né? Lutero anunciou que era de graça. Todas as grandes mudanças que ocorreram para o bem no mundo foram começadas, iniciadas por homens que não temeram ser taxados de polêmicos e decidiram criticar uma mentira aceita por todos. Sétima desculpa: Paulo errou. Hoje muitos dizem, isso é cultural, não vale. O que eles não percebem é que isso significa dizer na prática que Paulo estava errado. Havia um defeito na cultura e Paulo seguiu essa cultura incorreta. Paul King Jewett afirmou que ranços judaicos explicaram o erro de Paulo ao afirmar que a mulher deveria se submeter ao homem. Clarice Bonsman disse o seguinte: Paulo adotou a leitura e a compreensão do material de Gênesis que era corrente em seus dias. Ou seja, os judeus diziam que Gênesis ensinava a mulher a ser submissa. Mas essa interpretação estava errada e Paulo apenas a seguiu. Mas veja bem, se Paulo proibiu o pastorado feminino por pressão cultural, será que aqueles que ensinam que a mulher pode ser pastora e pode pregar no culto público também não sofrem da pressão cultural de nossos dias? Agora, o que de fato está em jogo é o flerte com o liberalismo. Liberalismo é a crença de que a Bíblia tem erros. O único jeito coerente de falar sobre pastorado feminino, que esse pastorado feminino é correto, é dizendo que Paulo errou. Está errado o argumento, obviamente, mas pelo menos faz um sentido. O argumento de Wayne Grudem, em seu livro Feminismo Evangélico, um novo caminho para o liberalismo. O argumento dele é este: igrejas liberais adotaram o pastorado feminino. As igrejas liberais seguiram um caminho muito simples na Europa. Primeiro, afirmaram que a Escritura tem erros. Segundo, aceitaram o feminismo. Terceiro, aceitaram o homossexualismo. Quarto, morreram. Se você pode ignorar uma passagem clara dessa,
por que não ignorar todas as outras? Se Paulo sucumbiu à pressão e estava errado em relação a proibir o pastorado feminino, será que ele não sucumbiu à cultura da época sobre os outros assuntos, como os gays? E se Paulo errou sobre pastorado, e sobre divórcio, e sobre qualquer outro assunto, lutar contra pastorado feminino e todos esses modismos de nossos dias não é um assunto trivial. É, antes de tudo, lutar pela Escritura. Inspirado em Joe Owen, eu digo: conceda à heresia 1 centímetro, e ela conquistará 1 quilômetro. O que está em jogo não é apenas se as mulheres podem falar, mas se Deus falou.